E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre. Hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de textos de um curso em milagres. Vamos juntos? Estamos no capítulo 10, seção 4, o fim da doença. Toda mágica é uma tentativa de reconciliar o irreconciliável. Toda religião é o reconhecimento de que o irreconciliável não pode ser reconciliado. A doença e a perfeição são irreconciliáveis. Se Deus te criou perfeito, tu és perfeito. Se acreditas que podes estar doente, colocaste outros deuses diante dele. Deus não está em guerra contra o Deus da doença que tu fizeste, mas tu estás. Ele é o símbolo da decisão contra Deus, e tens medo dele porque ele não pode ser reconciliado com a vontade de Deus. Se o atacas, tu farás com que ele seja real para ti. Mas se te recusares a adorá-lo, qualquer que seja a forma na qual ele possa te aparecer, e qualquer que seja o lugar onde pensas que os vê, ele desaparecerá do nada do qual foi feito. A realidade só pode despertar em uma mente desanuviada. Ela está sempre lá para ser aceita, mas a sua aceitação depende da tua disponibilidade para tê-la. Conhecer a verdade necessariamente envolve a disposição de julgar a irrealidade pelo que ela é. Não ver o nada é meramente julgá-lo de forma correta e, devido à tua capacidade de avaliá-lo verdadeiramente, deixar que ele se vá. O conhecimento não pode despertar em uma mente cheia de ilusões, porque a verdade e as ilusões são irreconciliáveis. A verdade é íntegra e não pode ser conhecida só por uma parte da mente. A filiação não pode ser percebida como parcialmente doente, pois percebê-la desse modo é não percebê-la de forma alguma. Se a filiação é una em todos os aspectos. A unicidade não pode ser dividida. Se percebes outros deuses, a tua mente está dividida e não serás capaz de limitar a divisão, porque ela é o sinal de que removeste parte da tua mente da vontade de Deus. Isso significa que ela está fora de controle. Estar fora de controle é estar fora da razão, e nesse caso, a mente de fato vem a ser irracional. Ao definir a mente de modo errado, tu a percebes como se ela funcionasse de modo errado. As leis de Deus manterão a tua mente em paz, porque a paz é a vontade dele, e as leis dele são estabelecidas para mantê-la. As leis de Deus são as leis da liberdade, mas as tuas são as leis do cativeiro. Como a liberdade e o cativeiro são irreconciliáveis, suas leis não podem ser compreendidas conjuntamente. As leis de Deus só funcionam para o teu bem e não existem outras leis além das dele. Tudo mais é meramente sem lei e, portanto, caótico. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que ele criou com as suas leis. Mesmo assim, Deus protegeu tudo aquilo que ele criou com as suas leis. Tudo que não é regido por elas não existe. As leis do caos, entre aspas, é uma expressão que nada significa. A criação é perfeitamente regulada por leis e o caótico é sem significado, porque é sem Deus. Tu deste, entre aspas, a tua paz aos deuses que fizeste, mas eles não existem para tirá-la de ti e não podes dá-la a eles. Essa passagem sobre caos e controle é tão interessante porque o controle pode ser a tentativa de controle do que ocorre, que não está na sua alçada controlar, versus o controle da sua mente que está na sua alçada controlar. Veja essa diferença. Outra coisa é leis e caos. Existem leis.
e existe o caos. Mas o caos também é regido pela lei. Então, mesmo que algo seja caos, ainda assim está sob algumas leis. Lei da gravidade, por exemplo. Neste planeta, nessa realidade, neste momento em que a gente faz essa leitura, existe uma gravidade. Você pode até criar o caos jogando pó para o ar, para todos os lugares, jogando farinha para o ar, açúcar, vai cair no chão. Lei da gravidade. Você pode criar o maior caos, jogar a farinha, o açúcar de maneiras desordenadas para todos os lados, para cima, para baixo, para os lados, vai cair no chão. Até o caos tem leis. E todos os lugares que a gente acha que caos é anarquia, vamos destruir, descriar. Vamos liberar tudo isso. E todos os lugares em que a gente prefere olhar as coisas como sem leis, para que assim a gente possa ter a justificativa de infringir as leis que são amorosamente colocadas à nossa disposição, ao nosso serviço. Vamos liberar isso também. E esse trecho achei muito parecido, quer dizer, muito parecido não é parecido de maneira alguma, não é essa palavra. Ele é muito conectado à lição de hoje que a gente fez. Recomendo que você assista as duas, mesmo que você não esteja nessa ordem. Vai lá só ver, de repente, ver o conteúdo que tem na lição de hoje, do dia de hoje, para você observar como funciona a lei ao nosso favor, em nosso benefício. Em todos os lugares que a gente está usando as leis contra a gente, contra a nossa criação. Vamos liberar isso tudo? Então, eu recomendo fortemente como complemento, mesmo que você não esteja nessa lição, que você veja a lição 67, por curiosidade, por conteúdo. E voltando ao texto. Não és livre para desistir da liberdade, mas apenas para negá-la. Ou seja, a lei é: você é livre. Mas você pode negar. Só que ela é sua. É imutável do seu ser. O que você acha disso? Já vou marcar essa frase. Não és livre para desistir da liberdade, apenas para negá-la. Não podes fazer o que não foi intenção de Deus, porque o que não foi intenção de Deus não acontece. Os teus deuses não trazem o caos. Tu os dotas com o caos e o aceitas da parte deles. Tudo isso nunca foi. Nada a não ser as leis de Deus jamais foi. E nada a não ser a vontade dele jamais será. Foste criado através das leis dele e pela vontade dele, e a maneira como foste criado te estabeleceu como um criador. O que fizeste é tão indigno de ti, o que fizeste em termos de separar, de dar poder para essas outras coisas, é tão indigno de ti que dificilmente o quererias, se estivesse disposto a vê-lo como é. Não verias absolutamente nada. E a tua visão iria automaticamente olhar além disso, para o que está em ti e tudo em torno de ti. A realidade não pode invadir os obstáculos que interpuseste, mas irá envolver-te completamente quando tu os abandonares. Quando tiveres experimentado a proteção de Deus, fazer ídolos virá a ser inconcebível. Não existem imagens estranhas na mente de Deus, e o que não está na mente dele não pode estar na tua, porque a tua mente e a dele são uma só, e essa pertence a ele. Essa mente única pertence a ele. É tua porque pertence a ele, uma vez que para Deus possuir é compartilhar. E se é assim para ele, é assim para ti. As definições dele são as leis dele.
pois através delas ele estabeleceu o universo tal como é. Nenhum Deus falso que tente se interpor entre tu e a tua realidade afeta em nada a verdade. A paz é tua porque Deus te criou. Ele não criou nenhuma outra coisa. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. Eu vou marcar essa frase, porque o nome é Um Curso em Milagres, certo? E olha o que essa frase nos diz. O milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem os mesmos. Todos os lugares que a gente pôs poder em outras coisas, criando deuses falsos, dinheiro, políticos, política, conflito, separação, doença, guerra. E o que mais vem à tona para você? Quais são os deuses falsos da vida de cada um de nós? E voltando ao texto, o milagre é o ato de um filho de Deus que deixou de lado todos os deuses falsos e chama seus irmãos a fazerem o mesmo. É um ato de fé, porque é o reconhecimento de que seu irmão é capaz de fazê-lo. É um chamado para o Espírito Santo na mente do seu irmão, um chamado que é reforçado pela união. Pelo fato do trabalhador de milagres ter ouvido a voz de Deus, ele reforça essa voz em um irmão doente, enfraquecendo a sua crença da doença que ele não compartilha. O poder de uma mente pode brilhar em outra, porque todas as lâmpadas de Deus foram acesas pela mesma centelha. Ela está em toda parte e é eterna. Em muitos, só a centelha permanece, porque os grandes raios são obscurecidos. Entretanto, Deus tem mantido viva a centelha, de modo que os raios nunca possam ser completamente esquecidos. Se apenas vir essa pequena centelha, aprenderás sobre a luz maior, pois lá estão os raios que não são vistos. Perceber a centelha curará, mas conhecer a luz criará. No entanto, ao retornar, a pequena luz tem que ser reconhecida em primeiro lugar, pois a separação foi uma descida da magnitude à pequenez. Mas a centelha é, ainda assim, tão pura quanto a grande luz, pois é o chamado remanescente da criação. Deposita nela toda a tua fé e o próprio Deus te responderá. Olha, eu vou parar por aqui porque esse último item dessa sessão tem tanta força. Volta isso aqui, ouve mais vezes para ver o que cai para você, que fichas caem para você, que vão cair só para você. Eu nem ouso me intrometer na mente de Deus em cada um de nós. E o que mais vai ser possível quando a gente se empoderar dessa força, desse poder, desse brilhantismo, dessa luz, desse magnetismo, desse milagre. Espero que esse texto tenha sido uma contribuição para você, quanto foi para mim. E mesmo que você não esteja na lição 67, dê uma olhada nela, só para você receber a energia que tem lá. E o que mais é possível. Não pratique, né? Porque a gente só faz uma lição por dia, onde quer que a gente esteja na playlist de lições. Mas receba a mensagem que tem lá. E o que mais vai ser possível, se for leve para vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima leitura.